E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vitor, de novo. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre funções do primeiro grau, tá bom? Uma aula bem tranquila, bem zen. Vamos lá. Bom, basicamente, o que é uma função do primeiro grau? Também conhecida como uma função afim. É toda função da forma f de x igual a x mais b, que também pode ser escrita como y igual a x mais b. Quanto a usar f de x ou y, vocês escolhem. E dessa forma, o que nós temos? O a, que é o coeficiente que ele acompanha o x, ele é chamado de coeficiente angular, tudo bem? E o b, que é o termo sozinho, ele é chamado de coeficiente linear. Beleza, pessoal? Então vamos lá. O coeficiente a, que é o coeficiente que acompanha o x, ele indica para a gente se a função vai crescer ou se a função vai decrescer. E a taxa de crescimento ou a taxa de decrescimento. Tudo bem? Por exemplo, quanto maior o a, talvez mais rápido cresce a nossa função. Quanto menor o a, mais rápido ela decresce. Então, a gente vai ver isso nos gráficos para ficar mais claro para vocês. Calma que a gente vai ver isso. E o coeficiente b, pessoal, ele indica para a gente um valor fixo. Se vocês recordarem, a gente já deu uma olhada nisso antes, em equações, que tinha um valor fixo, por exemplo, que a gente trabalhou a ideia de táxi. É basicamente essa ideia. O b indica um valor fixo da função, e se a gente interpretar isso graficamente, ele significa a interseção do gráfico com o eixo y. Beleza? Vamos lá. E como é que é a interpretação disso? Como é que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai usar essa ideia de função do primeiro grau nos exercícios? Basicamente, a gente vai ter que modelar no sentido de fazer interpretação de situações que possuem um crescimento ou um decrescimento constante. Como assim um exemplo de crescimento e decrescimento constante? Por exemplo, vamos supor que numa determinada cidade a gente tem que a população inicial era, por exemplo, sei lá, 1000 pessoas e ela crescia de acordo com uma função. Então, por exemplo, a gente tem a ideia, a gente tem alguns pontos, por exemplo, após 1 ano dessa análise a população estava tal, após 2 anos a população estava tal. A partir dessas interpretações, desses valores, a gente consegue determinar a nossa função e fazer algumas previsões sobre isso. Isso vai ficar mais claro nos exercícios que a gente for fazer, mas é apenas uma ideia inicial para vocês. E como é que é o gráfico disso, gente? Gente, sempre o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, beleza? E a gente vai aprender como é que a gente determina essa reta. Graficamente, o que nós temos? Vamos ver como é que funciona o comportamento de uma função. Uma função, como a gente viu, ela é uma reta, beleza? E quando a é positivo, gente, a nossa função ela está crescendo. Repare que a gente começava aqui de um valor e ela vai crescendo à medida que o valor de x vai aumentando. Tudo bem? Então, sempre que o a é positivo, ou seja, o coeficiente linear angular é positivo, sempre que o coeficiente angular é positivo, a nossa função ela é crescente. Tudo bem? E quando a é negativo, o nosso gráfico diminui. Então, a gente diz que a nossa função ela é decrescente. Beleza? Então, vamos ver um exemplo de funções de primeiro grau. Por exemplo, eu botei aqui esse primeiro cara que seria o y é igual a menos 2x mais 1. Então, por exemplo, é importante saber identificar quem é o a e quem é o b. Então, se a gente for analisar aqui, o a é sempre o termo que está junto do x. Então, nesse caso aqui vale menos 2 e o nosso b vale 1, tudo bem? Como o a é negativo, a nossa função ela é decrescente, beleza? Nesse caso aqui, no segundo exemplo, nós temos que a nossa função é x mais 3. Só que aqui não tem ninguém, né? Mas eu posso colocar um umzinho, que ficaria o x, eu posso representar como 1 vezes x. Então, o nosso a vale 1, o nosso b vale 3. Como a é 1 e é positivo, a gente diz que a nossa função ela é crescente. Aqui, nesse caso, a nossa função ela é y igual a 5. Então, repara que a gente não tem um x. Então, o que significa que o x vale 0? Desculpa, que o a vale 0.
o coeficiente que acompanha o x vale zero. Porque a gente pode reescrever isso aqui como 0 vezes x mais 5. E o b vale 5. Como a nossa função não possui o a gente diz que a nossa função ela é constante. Tudo bem? Ela sempre vai assumir um valor único, que é o 5. E no nosso último exemplo, nós temos a função igual a 2x. Repara que nesse caso a gente não tem o b, mas é como se o b fosse aqui 0. Então, a gente diz que o nosso coeficiente angular é 2, o coeficiente linear é 0, e como o coeficiente angular é 2, a gente diz que a nossa função ela é crescente. Beleza, gente? Agora, vamos ver como é que a gente trabalha a construção de gráficos, tudo bem? A partir de uma função que a gente tem. Então, pessoal, a ideia para a gente construir o gráfico é sempre montar uma tabela de x e f de x, em que a gente vai escolher valores para x e substituir aqui. Por exemplo, sempre funciona, na maioria dos casos, a gente adotar 0 e 1. Por que eu adoto 0 e 1 sempre? Porque são valores pequenos e que não vai dar muito trabalho para calcular. Porque, por exemplo, vejamos. Se eu tomar, por exemplo, o x igual a 0 e substituir nessa função, o que eu vou ter? F de 0 é igual a 0 mais 2. Isso aqui vai me gerar 2. Então, quando x vale 0, meu f de x vale 2. Tudo bem? Vou fazer a mesma coisa para x igual a 1. Vai ficar o quê? 1 mais 2 é igual a 3. Então, eu tenho o ponto 3 aqui. Beleza, gente? Então, o que isso significa? Significa que eu tenho o seguinte, eu tenho aqui o ponto 0 e tenho o ponto 2, porque o x0 associa ao f de x2. E aqui o ponto 1 associa ao f de x3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses pontos aqui que eu obtive, escolhendo pontos de x e substituindo, e vou marcar no plano cartesiano. Então, vou marcar primeiro o 0,2. O 0,2 está aqui, ó. Agora, marcando o ponto 1, 3, o ponto 3 está aqui. Beleza, pessoal? Então, o que eu tenho que fazer? Encontrado dois pontos, é suficiente para eu construir uma reta. Porque existe um postulado de Euclides que diz o seguinte, por uma reta, existe um postulado de Euclides que diz o seguinte, por dois pontos passa apenas uma única reta. Então, tendo esses dois pontos, eu vou traçar minha reta, que eu vou obter a seguinte expressão, eu vou obter a seguinte imagem a seguir. Então, esse aqui é o gráfico dessa função aqui. Beleza? Então, o que a gente fez? Foi simplesmente escolher valores de x. Vocês poderiam escolher, por exemplo, 1 e 2, ou menos 1 e 0, sei lá, qualquer um. Eu escolhi 0 e 1, porque fica mais simples de botar aqui no plano cartesiano no desenho, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo? Agora, o que eu fiz? Eu botei uma outra representação, y igual a menos 2x mais 1. A gente sabe que isso aqui vai ter que ser decrescente, porque o a é menos 2. O que eu vou fazer? Eu vou escolher de novo o x igual a 0 e o x igual a 1. Então, eu vou calcular novamente o seguinte. Eu vou calcular quanto é que vale a função quando o x vale 0. O que eu vou ter? Menos 2 vezes 0 mais 1. Isso aqui vai dar 0, né? Vai sobrar para a gente 1. E eu vou fazer a mesma coisa para f de 1. Vai ficar o quê? Menos 2 vezes 1, mais 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que o ponto 0 associa ao y1 e eu tenho o ponto 1 que associa o y menos 1. Então, eu tenho os seguintes pontos do plano cartesiano que eu vou ter que marcar. Eu tenho o ponto 0, 1 e tenho o ponto 0, menos 1. Agora, eu vou marcar. Perdão, gente, aqui é 0. Então, eu tenho... Ai, caralho. E também tem os pontos aqui, ó, 1, menos 1. Beleza? Então, agora eu vou marcar esses pontos no plano cartesiano. O ponto 0, 1 está aqui. O ponto 1 menos 1 está aqui. Pronto, marquei os dois pontos do plano cartesiano. Como por dois pontos passa apenas uma única reta, marquei aqui, desenhei aqui a minha reta. Beleza, pessoal?
Então, esse aqui é o gráfico dessa função aqui. Tudo bem? Agora a gente vai fazer o contrário. Como assim vamos fazer o contrário? Que é a maioria dos exercícios que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter situações, vai ter alguns pontos em que a gente vai ter que determinar a nossa função que passa por esses pontos. Beleza? Então, olha só. O que a gente tem aqui? A gente sabe que a função passa por esses dois pontos aqui. Beleza? Eu marquei até esses dois pontos aqui em azul, estão no plano cartesiano. Bom, como a gente está trabalhando com função do primeiro grau, a gente sabe que a função é dessa forma aqui. Y é igual a x mais b, certo? E o que vocês têm que lembrar, gente? Vocês têm que lembrar que sempre um ponto do plano cartesiano é dado pela forma x, y. Então, o que a gente tem? Como a função passa pelo ponto menos 1, 2, significa que quando x vale menos 1, y vale 2. Então, eu posso pegar esse ponto e aplicar nessa expressão aqui que eu vou ter. 2 é igual a menos 1 vezes a mais b. Tudo bem? Substituir o x aqui por menos 1 e o y por 2. E vou fazer a mesma coisa com outro ponto. Aqui nesse caso, quando x vale 3, y vale 4. Então, eu vou substituir, vai ficar aqui. 4 é igual a 3 vezes a mais b. Isso aqui me gera, então, um sistema que eu vou ter que resolver. Beleza? Eu vou reescrever esse sistema aqui de uma outra forma. Por exemplo, isso aqui, em vez de botar menos 1 vezes a, eu vou botar menos a. Então, eu tenho que menos a mais b vale 2. E eu tenho 3a mais b igual a 4. Gente, eu apenas troquei, tá? Se 2 é igual a isso aqui é igual a 2. Eu só espelhei a minha equação. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha equação de cima e vou multiplicar por menos 1. Tudo bem? O que eu vou ter com isso? Eu vou ter a menos b igual a menos 2. E a de baixo eu repetir. Por que eu fiz isso? Porque agora, se vocês repararem, o b, eles estão com sinais trocados, na verdade. O b de cima está com sinal negativo e o b de baixo com sinal positivo. Então, isso significa o seguinte. Quando eu somar essas duas equações, o b vai cortar. Então, o que eu vou ter? A mais 3a, 4a. B cortou com b. Menos 2 mais 4, 2. Então, se eu resolver isso aqui, pessoal, eu vou obter a igual a 1 meio. Então, eu descobri que o coeficiente angular dessa nossa função vale meio. Então, o que eu vou fazer agora? Vou escolher qualquer expressão. Por exemplo, vou escolher a expressão essa aqui, por exemplo. Menos a mais b igual a 2. E no lugar de a, vou colocar o valor que eu encontrei. Então, o que eu vou ter? Menos meio mais b igual a 2. E vou resolver isso aqui. Então, b vai ficar o quê? 2 mais 1 meio, que vai me gerar b igual a 5 meios. Então, pessoal, a função que passa por esses dois pontos é o quê? Era inicialmente ax mais b, certo? Só que eu determinei que a vale meio e b vale 5 meios. Então, vai ficar isso aqui, ó, de x mais b, que é 5 meios. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, basicamente, é você pegar esses dois pontos, substituir na função, cair no sistema e resolver um sistema. Vamos fazer mais um para pegar? Aqui é a nossa mesma ideia. A nossa função passa por esses dois pontos. E eu quero calcular agora a nossa função. Eu vou fazer direto o que nós vamos ter. Lembrando, é sempre na forma x e y. E como o gráfico vai ser uma reta, nós temos y é igual a x mais b. Então, substituindo, o que eu vou ter? 1 vezes a mais b igual a 5. 4a mais b igual a 3. Beleza? Mas aqui eu vou fazer uma coisa diferente. Ao invés de multiplicar para depois somar, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair as duas equações. Embora esse não seja um método de resolução, o método oficial é a adição, eu vou fazer isso por quê? Porque isso economiza tempo para a gente. E por causa do seguinte, quando eu subtrair vai ficar o quê? B menos B também vai cortar. O
O que a gente vai ter então, pessoal? A menos 4A dá menos 3A, tudo bem? O B com B cancelou. Sobrou o que para a gente aqui? 5 menos 3, 2. Certo? O que nós temos aqui então? Passando o menos 3 para cá, dividindo, nós vamos ter que o A vale menos 2 terços. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou escolher qualquer equação e vou substituir o A que a gente encontrou. Por exemplo, na primeira, eu peguei A mais B igual a 5 e no lugar de A vou colocar o valor de B. Vai dar isso aqui para a gente. Vou passar esse 2 terços para o outro lado, que vai vir somando, e vou calcular essa conta. Vou dar o quê? 15, 15 mais 2, 17, 17 terços. Então, gente, a nossa função vai ser o quê? F de x igual a menos 2 terços de x mais 17 terços. Beleza? Se a gente botar no programa, isso aqui, o gráfico, a gente vai ter exatamente esse ponto aqui. Beleza? Tranquilo? Então é assim que a gente determina a função, tendo alguns pontos. Então basta você trabalhar apenas com 2 pontos, que vocês vão conseguir fazer a construção dessa função, tá bom? E aqui nós vamos fazer um exemplo, que eu peguei, na verdade, numa questão da UERJ. Foi uma questão discursiva do vestibular da UERJ. E vamos lá. Vamos ler junto. O resultado de um estudo para combater o desperdício de água em certo município propôs que as companhias de abastecimento pagassem uma taxa à agência reguladora sobre as perdas por vazamento no seu sistema de distribuição. No gráfico, mostra-se o valor a ser pago por uma companhia em função da perda por habitante. Calcule o valor V em reais apresentado no gráfico quando a perda for igual a 500 litros por habitante. Então, olha só. Aqui nós temos um gráfico que ele mostra para a gente o valor pago, o valor por habitante em reais, e aqui é a perda por litros. O que eu preciso? Eu preciso descobrir, pessoal, esse valor aqui, o V. Só que para isso eu preciso construir a nossa função. Por quê? Se eu construir a função que representa essa situação aqui, basta eu calcular o valor para 500. Então vamos lá. O que a gente sabe? A gente sabe que essa reta aqui ela passa por 2 pontos. Ela passa pelo ponto 105. Por que passa pelo ponto 105? Porque olha esse ponto aqui. Eu estou representando esse ponto por um par ordenado. X vale 100, Y vale 5. E também ela passa pelo ponto 220. Certo, pessoal? Como isso aqui é uma reta, eu tenho que esse gráfico é da forma AX mais B. O que eu vou fazer? A mesma coisa, pessoal. Eu vou substituir esses pontos nessa função, resolver o sistema e obter a função. Tá bom? O que nós temos então? Vai ficar o quê? 100A mais B igual a 5. Certo? E aqui vai ficar o quê? 200A mais B igual a 20. Esse é o nosso sistema. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou subtrair essas duas equações. Quando eu subtrair, o que eu vou ter? 100A menos 200A dá menos 100A. Beleza? O B com B cancela. O que nós vamos ter aqui? 5 menos 200, 5 menos 20 dá menos 15. Como ambos os lados são negativos, eu vou multiplicar ambos os lados por menos 1. Com isso eu vou ter o quê? 100A igual a 15. Portanto, A vale 15 sobre 100. Beleza, pessoal? Pode simplificar, mas vou deixar assim por enquanto, só para a gente economizar um pouquinho de tempo. No final eu simplifico. Agora o que eu vou fazer? Eu vou resolver o valor de B. Então eu vou escolher qualquer equação. Por exemplo, vou escolher a primeira. A primeira equação era 100A mais B igual a 5, certo? Como o A vale 15 sobre 100, eu vou substituir o A por 15 sobre 100. Obtendo essa equação aqui. Olha que legal, eu posso simplificar esse cara aqui com esse aqui. Sobrando aqui para a gente, 15 mais B é igual a 5. Portanto, pessoal, resolvendo também, o B vale menos 10.
Legal. Então, a gente descobriu que a função que determina o valor a ser pago é o quê? 15 sobre 100 vezes x menos 10. Beleza? Então, essa função aqui que ela faz? Ela pega a perda por habitante, que é o x, e nos fornece o valor pago pela empresa, óbvio, por cada habitante, em função do desperdício. Como eu quero descobrir o valor a ser pago para 500 litros, eu vou substituir o x por 500. Então, vou calcular o f de 500, o valor da função quando x vale 500. Então, vai ficar o quê? 15 vezes 100 vezes 500 menos 10. Posso simplificar aqui novamente, sobrando o que para a gente? F de 500 é igual a 75 menos 10, que a gente obtém 65. Então, aqui, quando a perda for de 500, o valor vai ser de R$ 65. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, a ideia é, você vai ter que modelar a situação por uma função e ver o que a questão está pedindo, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. É um conteúdo bem tranquilo. Então é isso. Tentem ver esse vídeo a quantidade de vezes que até fica maneiro. Tentem pegar os exercícios sugeridos. E vamos lá. Vamos que vamos, tá bom? Valeu, pessoal. Abraço.